Olá, você já parou para pensar que quando fica doente, compra remédios e ao comprar remédios, paga impostos? Em última instância, isso significa que ao adoecer o cidadão enriquece o Estado? Grosso modo, esse é um debate que vai acontecer na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal, porque é uma proposta de emenda à Constituição para rever a carga tributária dos remédios. Nós vamos conversar agora com o senador Regufe, que é justamente o autor da matéria. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Será que ficar doente pode ficar mais barato, menos oneroso para a gente daqui a algum tempo? Eu tenho uma preocupação grande com essa questão da tributação sobre remédios. Eu, quando me elegi deputado federal, no ano de 2010, logo que eu cheguei na Câmara dos Deputados em 2011, eu protocolei um projeto para acabar a tributação sobre remédios de uso humano no Brasil. Um tempo depois, no fim do ano de 2011, um tempo depois, houve uma proposição nesse sentido aqui no Senado também, um pouco diferente, mas também aqui no Senado. E depois, mais um ano depois, houve uma outra proposição, também com algumas diferenças, na Câmara dos Deputados. Eu agora cheguei aqui no Senado Federal e na minha primeira semana como senador fiz questão de protocolar uma proposta de emenda à Constituição nesse sentido, para proibir a tributação sobre remédios no Brasil. Por que isso? O correto seria, quando uma pessoa tem uma doença, o Estado garantir um medicamento a essa pessoa. O correto seria o governo distribuir remédios gratuitos para toda a população. Mas na impossibilidade do Estado brasileiro distribuir remédios gratuitos para toda a população, o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer é não tributar esses medicamentos. O mínimo que o governo deveria fazer é não tributar os remédios. Porque o correto seria distribuir gratuitos. Seria distribuir gratuitamente os remédios para a população. Já que não é possível. Mas na impossibilidade disso, o mínimo seria não tributar os medicamentos. Enquanto países como Inglaterra, como Canadá, como a Colômbia, não cobram impostos sobre remédios, no Brasil, 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos. Nossa. Isso é um absurdo. Existem famílias que gastam mais de R$3.000 por mês com medicamentos de uso contínuo. É verdade, é verdade. Isso... E com o avanço da idade também, essa conta da farmácia vai pesando cada vez mais na aposentadoria também, né, senador? Isso pesa muito sobre a população mais idosa, mas também sobre a população de uma maneira geral. Eu não posso concordar com o conceito. As pessoas acham que às vezes eu sou muito radical nessa questão dos remédios, que eu às vezes exagero, mas eu não, com toda franqueza, acho que eu sou meio chato com isso, mas com toda franqueza, eu não acho que eu sou chato com isso. Isso é um problema real da vida das pessoas. Imagina alguém ter que comprar um remédio e não ter recurso para comprar esse remédio. Sendo que 35% desse valor vai para a mão do Estado, não é nem o custo do remédio. 35,7% do preço de um remédio é imposto. Eu não posso entender que remédio seja tratado como uma mercadoria. Com certeza. Ninguém compra remédio porque quer. A pessoa compra porque precisa. Ela compra porque é necessário para a saúde dela, para a vida dela. A tributação, ela tinha que ser sobre o consumo supérfluo e não sobre o que mexe com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas. Com certeza. Agora, o senhor descreve que essa ideia, o senhor já vem trabalhando desde a Câmara dos Deputados, protocolando um primeiro projeto lá, outros vieram nas duas casas, o senhor reiterou essa luta aqui quando entrou no Senado. Esse surgimento de várias vezes do mesmo projeto indica que a Casa, Congresso Nacional, está ficando aberta a discutir o tema? É um tema que tem resistência a ser debatido? Na minha concepção, não deveria nem ter essa polêmica toda. Não deveria nem ter discussão. Não deveria nem ter essa polêmica. Para mim é uma coisa tão óbvia, tão natural. Remédio não pode ser considerado mercadoria. As pessoas precisam disso para viver, para a saúde delas. Ninguém compra por lazer remédio. Com certeza. Então não deveria nem ter essa discussão. Volto a dizer, o correto seria o Estado brasileiro distribuir remédios gratuitos para toda a população. Quando alguém tivesse um problema de saúde, a pessoa ter os remédios gratuitos. Agora, na impossibilidade
do Estado brasileiro distribuir remédios gratuitos para toda a população, o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer é não tributar esses remédios. Então, na minha primeira semana aqui no Senado, protocolei essa PEC, que proíbe a tributação sobre remédios no Brasil. Ela está agora na Comissão de Constituição e Justiça, esperando a designação de um relator, e eu espero que o Senado trate isso com a atenção que a população merece, que as pessoas precisam disso. Aliás, eu tenho umas coisas curiosas nesse país. Quando eu protocolei esse projeto na Câmara dos Deputados, no início do meu mandato, eu, muito consciente da minha responsabilidade, fiz também um requerimento formal de informações ao Ministério da Fazenda, solicitando o impacto orçamentário e financeiro dessa medida. Porque isso vai ser discutido na Comissão de Assuntos Econômicos. A resposta formal do Ministério da Fazenda no ano de 2011, que o impacto dessa medida no orçamento geral da União seria de 3 bilhões de reais por ano. 3 bi por ano. Ora, 3 bi num orçamento da União daquele ano, que era 2 tri 73 bi, 3 bi em 2 tri 73 bi é 0,11% do orçamento. 0,1% do orçamento. Um impacto ínfimo no orçamento da União e um benefício direto na vida de milhares de famílias desse país. Mas mais do que isso, aí o governo disse que não, ia causar um rombo no orçamento, 3 bi. O governo não pode abrir mão de 3 bi por ano, para que as pessoas possam comprar os remédios por um preço mais acessível. Não pode. É um escândalo, 3 bi por ano. Pois o mesmo governo que se negou a dar essa isenção fiscal de 3 bi para a compra de remédios, alguns meses depois, autorizou uma renúncia fiscal para as montadoras de automóveis de 20 bi. Quer dizer que reduzir imposto para as pessoas comprarem automóvel mais barato pode, mas reduzir imposto para que a população que precisa possa comprar um remédio por um preço mais acessível, aí não pode. Não, e 20 bi é mais do que 3 vezes mais os 3 do que não, mais do que 6 vezes mais. Do que 6 vezes mais os 3 Isso é o que eu chamo de corrupção das prioridades. E mais grave, sobre automóvel não existe controle de preço no Brasil. Então uma parte da isenção vai para o preço realmente, mas uma parte vai para o lucro das montadoras. Em remédio existe. Existe controle de preço sobre remédio no Brasil. Se entrar no site da Anvisa, tem lá o nome de todos os remédios e o preço máximo que pode ser cobrado ao consumidor final em cada um dos remédios. Ou seja, é só o governo reduzir o preço máximo na mesma proporção da isenção, que a gente ainda vai ter a garantia de que toda a isenção vai ser revertida diretamente para o consumidor final. E mais, né, senador, se uma pessoa não está tomando o remédio porque não tem condições de adquiri-lo, provavelmente seu estado de saúde vai se agravar e vai onerar o SUS lá adiante. Quer dizer, além da isenção fiscal, analisando a grandeza da isenção fiscal, tem também que se mensurar que aquela pessoa que não se cuidou vai precisar do sistema de saúde futuramente mais do que precisaria se estivesse tratando agora, né? Não dá para aceitar que a Inglaterra não cobre tributo sobre remédios, que o Canadá não cobre tributo sobre remédios, que é a nossa vizinha, que a Colômbia aqui não cobre tributo sobre remédios, e no Brasil, 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos. E que ainda tem a polêmica com relação a isso. Isso é uma questão de princípio. Remédio não pode ser tratado como mercadoria, como uma coisa. A tributação tem que ser sobre o consumo supérfluo e não sobre o que mexe com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas. Com certeza. Senador, há alguma expectativa do ritmo de tramitação na casa? Provavelmente passa por CCJ, no mínimo, e cai, né? A Comissão de Assuntos Econômicos também deve avaliar essa mesma questão que o senhor pediu consulta ao Ministério, que é o impacto orçamentário. O problema é que aqui é tudo muito lento. Demora para distribuir, depois demora para designar o relator, aí demora para fazer o relatório, aí demora para votar, aí quando não querem votar, engavetam. Então, é tudo construído, né? Então fica uma coisa que as pessoas querendo postergar uma coisa que mexe com a vida de tanta gente nesse país. Vamos acompanhando aqui do programa Argumento. Você que está nos acompanhando também pode se manifestar, entrar em contato com os parlamentares, manifestar a vontade de ver o projeto votado, não é? Eu até agradeço se fizerem
essa pressão, essa solicitação, porque é importante para toda a população. É o exercício da cidadania, né? O cidadão tomar consciência do que está sendo tratado e se manifestar, favor ou contra. E ninguém compra remédio porque quer. As pessoas compram porque precisam. E depois que eu protocolei essa PEC, desde lá da Câmara dos Deputados, quando eu protocolei o projeto, mas agora aqui no Senado, que tem mais visibilidade, quando eu protocolei na primeira semana aqui no Senado, essa PEC que proíbe a tributação sobre remédios no Brasil, eu comecei a receber muitos e-mails de pessoas do Brasil inteiro contando histórias da dificuldade para comprar um remédio, do quanto isso prejudica. O impacto, né, na vida das pessoas. E assim, não dá para entender, entendeu? Uhum. Não dá para entender que, por exemplo, uma pessoa que tem um tratamento de quimioterapia oral tem uma tributação sobre um medicamento que aquilo ali é muito grave. E é grave também assistir os representantes da população, o poder público brasileiro, se omitir não validar essa questão. Se omitir violentamente com relação a isso. Fechar os ouvidos, como isso fosse uma coisa sobrenatural. Uhum. Entendeu? Você fazer uma discussão dessa. Bom, essa é uma questão de ter responsabilidade com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas. Com certeza. E a gente encerra o programa convidando você a essa reflexão, lembrando a você que você pode se manifestar até mesmo pelo 0800 61 2211, que é o mesmo número usado pelo Alô Senado, ou mesmo por e-mail você pode se manifestar ao endereço eletrônico de todos os parlamentares disponíveis a você. Você também é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV pelo 0800 61 2211 e pode rever esse e outro dos nossos programas acessando senado.leg.br/TV. Até a próxima.